Olá! Hoje a gente vai direto para Números capítulo 25. A cena é lá em Sitim, acampamento dos israelitas, né? Isso, E olha, a coisa começa complicada. Os homens israelitas começam a se envolver com mulheres moabitas. exatamente. E não é só um envolvimento, né? Elas convidam eles para os sacrifícios aos deuses delas. E eles vão, participam dos rituais, adoram o tal do Baal de Peor. E isso, claro, tem consequências. A reação divina é imediata. Imediata e forte. O texto diz que a ira do Senhor acendeu contra Israel. E não é para menos, né? Do ponto de vista da aliança, isso era, assim, uma traição coletiva. Não era só um pecadinho individual. Totalmente. Daí a ordem para Moisés. Pesada. Muito pesada. Pegar todos os líderes do povo envolvidos nisso. Todos os cabeças, né? Isso. E executá-los publicamente. Durante o dia, para todo mundo ver. A ideia era, aplacar a fúria divina. É uma lógica dura, mas que mostra a gravidade da situação para o texto, né? Purificar a comunidade eliminando a liderança que falhou, que foi cúmplice. E Moisés repassa a ordem, diz para os juízes executarem os homens sob a responsabilidade deles que tinham aderido a Baal de Peor. Uma medida drástica para tentar conter o dano espiritual, digamos assim. Mas aí a tensão só aumenta. Bem no meio dessa crise toda, enquanto o pessoal tá chorando na entrada da tenda do encontro. Provavelmente por causa da praga, né? Que já devia ter começado. Sim, provavelmente. Aí um israelita tem a audácia de trazer uma mulher midianita para junto da família dele. E não é escondido, né? É na cara de Moisés, na frente de todo mundo que estava ali, de luto. Que provocação. Uma provocação imensa. Depois a gente descobre quem são. O homem é Zimri, líder de uma família da tribo de Simeão. E a mulher Cosbi, filha de Zur, um chefe midianita. Então não era um casal qualquer. Tinha um peso político tribal ali. Exato. Essa união simbolizava uma aliança proibida, ainda mais naquele momento crítico. Uma afronta total. E a reação é pá. Instantânea. Finéias Neto do sacerdote Arão, ele vê aquilo. vê a cena, sai da assembleia, pega uma lança. Determinado, né? Sim, segue o casal até a tenda deles e... Bom, ele atravessa os dois, com um único golpe. É bem gráfico. Muito gráfico. E o texto faz uma conexão direta, né? Diz que depois desse ato, a praga parou. Parou, mas não sem antes deixar um rastro de destruição, o número de mortos. Assustador. 24.000 pessoas. 24.000, é muita gente. Agora, como Deus vê esse ato do Finéias? Porque é um ato violento, né? É violento, sem dúvida. Mas a perspectiva divina na narrativa é diferente. O Senhor fala para Moisés que Finéias mostrou o mesmo zelo que ele, Deus, teria pela sua honra no meio do povo. Ah, então foi um zelo que espelhou o zelo divino. Exatamente. E por causa desse zelo, a ira divina foi desviada. Os israelitas não foram totalmente destruídos. O ato dele, por mais chocante que seja para a gente hoje, funcionou como expiação ali. E ele ganha uma recompensa por isso, certo? Ganha, e uma recompensa importante. Deus estabelece com ele uma aliança de paz. Uma aliança de paz, depois de um ato tão violento. Pois é. Paz e um sacerdócio perpétuo para ele e para os descendentes, justamente por causa desse zelo pelo Deus dele. É um ponto que gera muita discussão, né? Como esse zelo extremo é validado. Com certeza. E a história ainda tem mais uma camada. A consequência para os midianitas. Se não acabou ali, o Senhor instrui Moisés a tratar os midianitas como inimigos, atacar eles. E qual a justificativa? Que eles agiram como inimigos ao enganar Israel no caso de Pior e através da Cosbi, a mulher que foi morta. A ação dela é ligada a uma hostilidade de todo o povo midianita. Entendi. Então, uma ação individual ou de alguns líderes acaba gerando uma ordem de guerra contra um povo inteiro. Exato. A responsabilidade é coletivizada. Uau! Então, resumindo esse capítulo, idolatria, ira divina, uma praga terrível. Interrompida por um ato de zelo extremo, violento, mas que recebe aprovação e recompensa divina. E que culmina numa ordem de guerra contra outro povo. É intenso. Muito intenso. O capítulo 25 de Números mostra essa dinâmica da aliança de forma muito crua, né? As consequências da infidelidade, o valor dado a esse tipo de zelo implacável pela honra de Deus,
naquele contexto específico. E como ações individuais, como a de Zimri e Cosby, ou a de Finéias, têm um impacto gigantesco, né? Para a comunidade, para a relação com Deus, para tudo. Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal, dentro da lógica da narrativa. Fica a reflexão, então. Como é que a gente lê uma narrativa assim hoje? Esse relato sobre zelo religioso, violência que é vista como intervenção divina, responsabilidade coletiva. Como isso conversa, ou talvez entre em choque, com nossas ideias atuais sobre fé, sobre justiça, sobre como os povos devem se relacionar? É uma pergunta complexa que mexe com muita coisa. Definitivamente é algo para se pensar.